Kaya-chan é uma garota que deixa todo mundo com o coração na garganta, porque às vezes ela é simplesmente aterrorizante de um jeito que não tem explicação lógica. Num dia lindo e ensolarado no jardim de infância, várias crianças estão se divertindo no parquinho. Uma garotinha está no balanço e pede pra amiga empurrar ela mais forte. É aí que algo a empurra com uma brutalidade absurda, e a pobrezinha vai parar no chão, berrando de chorar. Logo depois, a professora Chi está com uma bolsa de gelo na cabeça da menina que caiu, observando que ultimamente as crianças têm caído do balanço com uma frequência bem suspeita. A professora Akira diz que é coisa normal de criança, mas Chi discorda na hora, porque essa já é a 5ª vez que acontece em apenas uma semana. É aí que as crianças começam a gritar: "Professora Chi, a Kaya tá brigando de novo!" E lá está ela, Kaya-chan, de braços abertos na frente do balanço, bloqueando um menino de usar. O garoto fica irritado porque quer muito aquele balanço específico, mas Kaya diz com toda a firmeza do mundo: "Não pode, de jeito nenhum." Chi aparece e manda ela parar. "Kaya, você tá sempre implicando com alguém." Kaya faz aquela carinha brava dela. Nesse momento, algumas professoras fofocam entre si que Chi é a professora nova e que teve o azar de ser responsável por Kaya. Enquanto tenta dar uma bronca em Kaya, a garotinha aproveita a distração e sai correndo, com Chie atrás dela feito louca. Nesse momento, o menino aproveita a janela de oportunidade agora que Kaya não tá mais lá pra bloquear e pula no balanço. Mas assim que começa a se divertir, o clima muda completamente. O ar fica pesado, e uma mão assustadora começa a empurrá-lo. Ele curte no começo, até ser empurrado alto demais mesmo, e começa a entrar em pânico. Ele implora: "Para, por favor, para!" É aí que Kaya aparece. Agarra a corrente do balanço e derruba o menino. Ela ordena: "Some daqui!" Mas o garoto acha que foi ela quem estava empurrando daquele jeito. Só que assim que Kaya senta no balanço, ela também é empurrada com uma força monstruosa, e o menino percebe que não foi ela. Sem nem mudar a expressão, Kaya é lançada lá no alto. E nesse momento, uma mancha escura e viscosa aparece no chão. Um monstro com uma boca enorme emerge dela, com mãos saindo de dentro, empurrando Kaya com tudo. Mas antes que ela possa cair, Kaya revela seu verdadeiro poder e desfere um soco devastador no monstro, obliterando a criatura num instante. É aí que a gente descobre: Kaya tem poderes psíquicos sobrenaturais. Depois de derrotar o monstro, ela estende a mão pro menino e diz sorrindo: "Não precisa ter medo, tá tudo bem agora. Quer brincar no balanço junto?" O menino, apavorado além da conta, sai correndo e grita: "Agora eu tenho medo do balanço e de você." Kaya fica triste e murmura baixinho: "Eu não sou assustadora. A professora Chi viu tudo." E a gente percebe que ela também consegue ver os monstros. Mais tarde, uma garotinha está brincando com um livro de esconde-esconde. "Onde está?" "Achei." "Cadê?" Ela tá super feliz com aquela brincadeira simples. Mas quando abre a próxima página, uma aura sombria flui do livro e paralisa a menina na hora. Ao mesmo tempo, Akira recebe uma ligação de um dos pais dizendo que a filha não vai aparecer naquele dia. Quando vai contar pra Chie, ela entra na sala e se depara com Chie e Kaya num cabo de guerra por aquele mesmo livro que a garotinha estava lendo antes. Kaya diz: "Não solto o livro. Esse aqui tá proibido." A garotinha sai furiosa dizendo: "Eu te odeio, Kaya." Chie pergunta: "Kaya, você quer esse livro assim tanto?" Mas quando ela se vira, Kaya já largou o livro, deixando apenas um pedaço de fita adesiva para impedir qualquer um de abri-lo. Chie desaba de cansaço e desabafa: "Eu não consigo entender o que passa na sua cabeça." Akira diz pra ela não se preocupar tanto, ou vai enlouquecer do mesmo jeito. E acrescenta: "Algumas crianças são malvadas por natureza." Chie fica pensativa e conclui que nada do que Kaya faz é aleatório ou simples birra de criança. Afinal, desde que ela derrotou o monstro do balanço, nada de ruim aconteceu de novo. Ela começa a se perguntar se o livro também não teria algum tipo de monstro escondido nele. Tenta se convencer de que o monstro que viu foi só a cabeça pregando uma peça. Mas a curiosidade fala mais alto. Quando abre o livro, percebe que Kaya colou fita adesiva em uma das páginas. Entendendo tudo de uma vez, corre lá fora e encontra Kaya enchendo vários livros de fita. Ela arranca o livro das mãos de Kaya. "Você não pode fazer isso agora. Ninguém vai conseguir ler." Aí Chie explode de raiva e solta um berro gigantesco. "Kaya, coloque de volta todos os livros que você bagunçou." O grito é tão alto que as professoras dão risada lá de longe, já notando que Kaya tá levando Chie à loucura. Enquanto organiza os livros, Chie percebe que são uma quantidade absurda e fica bem desanimada. Kaya diz que nenhum deles pode ser aberto e sai da sala. Chie fica frustrada porque Kaya só vive dizendo "não pode isso, não pode aquilo", mas nunca explica por quê. Aí ela seleciona alguns livros para tirar a fita, mas acaba lembrando daquela voz firme de Kaya: "Não pode abrir." Como não pode deixar os livros assim, decide abrir de qualquer jeito. Quando puxa uma das fitas, Kaya sente na hora e vem correndo no estilo ninja para barrar Chie. Chie termina de tirar a fita e, lembrando de como brincava com livros assim quando era criança, resolve se aventurar um pouquinho. Mas quando vira a página, "Te achei!" A cara de um monstro aparece bem na frente do rosto dela. Ela joga o livro longe de susto. O monstro emerge completamente de dentro e fica cara a cara com Chie, que está paralisada de pavor.
Mas exatamente quando o monstro ia atacá-la, Kaia pousa um golpe poderoso com um livro na cabeça da criatura e acaba com ela de uma vez. E diz: "Tá vendo? É por isso que eu disse que não podia abrir." Shi, ainda em choque, pergunta: "Você já sabia que isso ia acontecer?" Kaia confirma com um aceno de cabeça. E aí, finalmente, Chi cai a ficha. Kaia estava protegendo todo mundo o tempo todo. Nesse momento, a outra professora vem buscar Kaia e começa a arrastá-la para outra sala. Sendo arrastada, Kaia aponta o dedo para os livros e diz: "Chi, todos eles." Não pode. Chi fica em choque ao descobrir que todos os livros têm monstros dentro. Então, seguindo as ordens de Kaia, Chi se livra dos livros da maneira mais idiota possível, literalmente jogando tudo no meio da rua. Mas a diretora vê os livros e os recolhe de novo. No dia seguinte, Kaia e o pai dela estão se preparando para sair. O pai diz: "Tô com uma dorzinha de cabeça." Kaia o chama, e quando ele vira o rosto, a gente percebe que há um monstro grudado nele. Mas Kaia, com um simples toque, destroça a criatura, aliviando a dor de cabeça do pai na hora. Lá fora, Kaia acena para a janela do quarto da mãe, mas tudo que a gente vê é uma janela escura e ominosa. Caminhando com o pai, ela observa vários monstros espalhados por todo lado, e chega a puxar o pai para o lado, desviando de um deles. Na escola, uma criança grita desesperadamente de dentro de um dos banheiros que está trancado. Chi aparece e liberta o coitado da prisão fedorenta. Ele abraça Chi e chora tudo que tem direito. Logo depois, Akira avisa as crianças: "O banheiro do meio está interditado porque está se trancando sozinho. Ninguém pode usar." Kaia fita o banheiro, já desconfiando de alguma coisa. Nesse momento, uma garotinha vem correndo, super desesperada, e implora: "Kaia, deixa eu usar o banheiro primeiro." Kaia responde: "Pode ir, mas não pode ser no que tem fita." Mas a menina tá quase fazendo xixi nas calças de tanto agoniada que está. Kaia diz: "A professora falou pra não segurar." Mas a garotinha responde: "Não consigo evitar, eu tava brincando." A garotinha então decide: "Eu vou fazer xixi nesse banheiro sim. Pode me olhar, Kaia-chan." Kaia recusa na hora. "Não, a professora vai ficar brava e você com certeza vai ficar presa lá dentro." A menina entra mesmo assim e diz: "Se eu ficar presa, eu confio que você vai me salvar, Kaia-chan." Dentro do banheiro, a menina se alivia. Mas quando tenta abrir a porta, exatamente o que Kaia disse acontece. Ela está presa. Pensa em chamar Kaia pra abrir, mas quando abre a boca, percebe que Kaia vai chamar a professora, e aí ela vai se ferrar. Então decide não pedir ajuda. Só que aí conclui: "Se eu ficar aqui pra sempre, vou virar um esqueletinho." Entra em pânico e começa a puxar o trinco da porta. No momento em que a porta abre uma fresta, um monstro a fecha com violência. Portas de banheiro de jardim de infância normalmente abrem fácil pelo lado de fora, justamente para nunca ter acidente com as crianças. Mas, e se não tiver ninguém do lado de fora para abrir e salvar quem está dentro? O monstro fica repetindo com uma voz arrastada e sinistra: "Coitadinha, coitadinha, ninguém vai te salvar." As perninhas da menina tremem de medo. E nesse momento, Kaia arromba a porta com toda a força. Corre para fora. Ela olha para o monstro, agarra o rosto da criatura e abre um sorrão imenso. A menina pediu ajuda para ela. Pela primeira vez, ela está fazendo isso porque alguém pediu, e isso a deixa genuinamente feliz. Então ela amorosamente enfia o monstro no vaso e dá a descarga. A garotinha volta com a professora Akira. Ao ver a bagunça absurda que os banheiros viraram, Akira olha para Kaia com uma expressão de: "O que diabos aconteceu aqui?" Percebendo que pode levar a culpa, a garotinha some quietinha. Akira pergunta: "Kaia, por que você fez isso?" Percebendo que dizer que foi um monstro nunca funciona, Kaia trava sem conseguir pensar numa desculpa minimamente convincente. Aí, Chi aparece e diz: "Foi tudo culpa minha. Fui eu que forcei a porta e acidentalmente quebrei os canos." Leva uma bronca de Akira e acaba tendo que limpar o banheiro. Kaia pergunta: "Por que você mentiu pra Akira?" Chi responde: "Akira jamais ia acreditar em mim se eu dissesse que foi um monstro." Kaia diz: "Se você também consegue ver monstros, talvez com a sua ajuda as outras professoras entendam." Chi jura pelos seus ancestrais: "Eu não vejo monstro." Kaia, desconfiada, pergunta: "Então como você sabe que foi um monstro?" Chi sorri: "Porque eu acredito em você." Chi continua: "Percebi que você estava protegendo todo mundo o tempo todo, e é por isso que eu também vou te proteger." Kaia cora toda e fica emocionada. Nesse momento, a garotinha de antes aparece. Kaia se esconde atrás de Chi, mas Chi a coloca na frente da garotinha, cujo nome é Mirai, para ela aceitar os sentimentos da menina. Mirai, toda envergonhada, diz: "Obrigada. Obrigada por me salvar, Kaia." E Kaia fica radiante de felicidade por finalmente ser elogiada por salvar alguém de um monstro. No final da tarde, o pai vem buscá-la. Ela pula de alegria nos braços do pai. Se despedem, e Chi fica se perguntando: por que é sempre o pai de Kaia que vem buscá-la, e nunca a mãe? Akira deixa entender que algo muito sério aconteceu com a mãe de Kaia. Então, quando Kaia chega em casa, sobe as escadas toda animada para ver a mãe. Mas quando abre a porta, um olho gigantesco a recebe com um grito aterrorizante. Kaia fica imediatamente desanimada. É aí que a gente descobre: existem coisas que nem a poderosa Kaia-chan consegue enfrentar.
e naquela época, só ela sabia o que havia no quarto da mãe. Alguns dias depois, a professora Akira está caminhando pelo bairro perto da escola com as crianças. Uma garotinha chamada Saku nota uma janela extremamente suspeita numa casa próxima. Mas quando olha mais de perto, vê metade de um rosto sinistro e perturbador na janela e fica completamente apavorada. Ela vê esse rosto todos os dias durante os passeios, e com o coração na boca, conclui que deve ser um fantasma. Saku conta para todas as amigas sobre o fantasma da janela, mas um garoto chamado Kenken não acredita, diz que nunca viu nada e a chama de mentirosa. Saku fica puta da vida e dá uma estaladinha na cara de Kenken, dizendo que não é mentira só porque ele não consegue ver. Ouvindo isso, Kaya fica com o rosto vermelho e fica impressionada com as palavras de Saku, dizendo que ela é incrível. Saku fica toda convencida, concluindo que talvez ela realmente seja incrível por conseguir ver fantasmas. Aí Kaya diz que também consegue ver, o que surpreende Saku, que fica super animada com a possibilidade de ter a mesma habilidade. Saku então conclui que, já que as duas conseguem ver fantasmas, vão conseguir convencer os meninos de que eles são reais. Kaya concorda. No dia seguinte, durante o passeio pelo bairro, Saku e Kaya estão de mãos dadas, e Saku explica que o fantasma fica numa casa ali perto, sempre observando ela da janela. Nesse momento, um ser misterioso as observa de trás de um poste de telefone. Quando chegam no local, Saku imediatamente fica animada, notando que o fantasma ainda tá lá, e pergunta se Kaya também está vendo. Kaya diz que sim, mas ao contrário de Saku, Kaya está enxergando um fantasma completamente diferente. Ele aparece de forma aterrorizante na frente delas, berrando: "Não olhe! Não olhe! Não olhe!" Saku não consegue ver esse fantasma, então Kaya o elimina com um soco simples, o que assusta Saku. Kaya pergunta se ela está bem, mas Saku está totalmente confusa. Kaya olha para a janela e finalmente avista o rosto sinistro, mas a expressão dela não é a mesma de quando ela vê um fantasma ou espírito. Chi se aproxima perguntando o que está acontecendo, e Kaya diz que derrotou o fantasma, mas que de alguma forma ele ainda está na janela. Chi fica surpresa, mas Saku, achando que Chi não acredita em Kaya, diz com toda a força que é verdade e manda ela olhar para a janela da casa. Chi olha para a janela e o rosto dela muda completamente ao ver a cara assustadora. Logo depois, as professoras estão reunidas ao redor de Chi, que está visivelmente abalada. É aí que a gente percebe que o rosto na janela não era um fantasma, mas sim uma pessoa que já havia falecido, e que o fantasma que Kaya derrotou era exatamente o espírito dessa pessoa. Por sorte, Kaya e Saku não entenderam a gravidade da situação em que se meteram, pois acreditam de todo o coração que o que viram era mesmo um fantasma. E para não traumatizar as crianças, as professoras decidiram deixar assim mesmo. No dia seguinte, Kaya e o pai estão a caminho da escola, mas uma pessoa misteriosa os está seguindo. Na escola, as professoras recebem um aviso de que um homem suspeito, entre 30 e 50 anos, foi visto rondando a área e que precisam ficar atentas porque ultimamente houve vários casos de crianças desaparecidas. Os relatos dizem que as crianças somem por um dia inteiro e misteriosamente voltam para casa afirmando que estavam com a mãe momentos antes de retornar. As professoras ficam apavoradas e a diretora pede que fiquem em alerta máximo, pois naquele dia iriam ao parque público com as crianças. Algumas horas depois, professoras e crianças chegam ao parque público. Akira avisa as crianças para não irem a nenhum lugar fora do campo de visão delas, e que em nenhuma circunstância devem seguir estranhos. Mas atrás de uma árvore, mais uma vez, um ser misterioso observa Kaya. Enquanto brinca com flores, uma garotinha coloca uma coroa de flores na cabeça de Kaya, deixando ela super feliz e impressionada com a habilidade da menina. O nome da garotinha é Yuzu, e ela diz que foi a mãe quem ensinou. Ao ouvir a palavra mamãe, Kaya fica um pouquinho triste. Kaya então pede para Yuzu ensinar como fazer uma coroa de flores, e Yuzu topa, começando a ensinar. Kaya pega uma flor para começar a fazer a coroa, mas quando se vira, Yuzu desapareceu na floresta. Preocupada com a amiga, Kaya corre para dentro da floresta, mas de novo, alguém a está seguindo. Chi percebe imediatamente que Kaya e Yuzu estão sumidas e sai correndo para encontrá-las. Kaya acha Yuzu e diz que a professora Akira vai ficar muito brava com elas. Yuzu diz que ouviu a mãe chamando ela de dentro da floresta. Aí a mãe aparece e Yuzu apresenta Kaya para ela. Mas ouvindo com atenção a voz da mãe de Yuzu, Kaya percebe imediatamente que aquela mulher não é a mãe da amiga. A mulher chama Yuzu para ir embora, mas Kaya agarra a mão de Yuzu e diz: "Não pode. É a sua mamãe, mas não pode ir." Yuzu não entende por que Kaya não deixa ela ir com a própria mãe. A mulher solta a mão de Yuzu e continua chamando ela para ir junto. Yuzu fica irritada com Kaya, que não solta a mão dela de jeito nenhum. Então, bem quando Yuzu está prestes a bater em Kaya, uma criatura enorme aparece. E para piorar, Chi também aparece e testemunha o ser sinistro prestes a agarrar as meninas. Então ela corre para protegê-las, agarra a mão do cara e com uma força que ela mesma não sabe de onde veio, derruba com facilidade o homem que deve pesar pelo menos 120 quilos. Depois pega Kaya e Yuzu nos braços e sai correndo o mais rápido que pode.
Quando voltam, Akira fica brava porque ela e as duas meninas sumiram, mas Chie avisa que viu uma pessoa suspeita. Logo depois, na escola, Akira tenta entender o que aconteceu. Yuzu diz que viu a mãe dela, e Kaya acrescenta que jogou um homem no chão. Akira fica incerta sobre se aquele homem era mesmo um suspeito ou algum parente da mãe de Yuzu. A diretora chega para aliviar o clima tenso e diz às meninas que precisam sempre lembrar que não podem ir para lugares fora do campo de visão das professoras. Na hora da saída, a mãe de Yuzu vem buscá-la, e quando questionada se estava no parque, ela nega. E Chi fica pensativa porque Kaya disse que o homem na floresta não tinha feito nada a elas. Logo depois, Chi dá para Kaya um alarme de bolso e explica que ele faz um barulhão quando pessoas ruins se aproximam. Kaya, curiosa, pergunta se funciona com pessoas boas também. Chi diz que sim, mas explica que quando o alarme dispara, pessoas ruins correm e pessoas boas não correm. Então Kaya dispara o alarme e faz um barulhão danado na escola. Mais tarde, o pai de Kaya vem buscá-la, e ela diz que já vai, mas na verdade, Kaya está encarando outro pai. O outro pai a chama para ir por um caminho diferente dessa vez, um atalho. Então ela pula o muro da escola, e nesse momento, as amiguinhas aparecem. O menino diz que ela não pode sair por ali, mas Kaya diz que tá com o papai. Então tudo bem. O menino fica completamente confuso, porque Kaya na verdade está sozinha, mas o estranho é que tem outra sombra acompanhando ela. Enquanto anda com a coisa que definitivamente não é o pai dela, ela acaba avistando o pai de verdade esperando por ela, junto com a professora Chi. Aí ela percebe que a criatura que está segurando ela é um monstro. O menino de antes aparece correndo e diz: Kaya pulou o muro da escola. E Chi percebe imediatamente que algo está muito errado, porque conhecendo os poderes de Kaya, sabe que ela não faria isso sem um motivo. Então sai correndo já imaginando o pior. Enquanto isso, percebendo que não é o pai, Kaya pensa em usar o alarme, mas muda de ideia rápido. Ativa os poderes e esmaga a mão do monstro dizendo: Kaya não precisa de alarme, porque Kaya é forte. O monstro geme de dor, mas então se transforma na mamãe de Kaya. Um golpe devastador no coraçãozinho dela. O monstro, agora na forma da mãe dela, diz que veio buscá-la como prometeu, arruma o cabelo dela com carinho e, segurando a mão dela, a chama para ir para casa. Sendo apenas uma criança, Kaya é facilmente enganada pelo monstro. Mas nesse momento, o homem misterioso de antes aparece e joga água benta no rosto do monstro, que grita de dor. Ele explica que esse monstro é um sequestrador de almas de outro mundo, que assume a forma do ente querido da vítima para raptá-la. Agora que viu a forma verdadeira do monstro, Kaya fica com uma raiva monstruosa e com um simples tapa, acaba com a criatura. O cara se apresenta como Mobuo, o velhote que ela já havia salvo no passado. Ele admira muito os poderes de médium de Kaya e tenta cumprimentá-la. Kaya não lembra de ter salvo nenhum homem esquisito no passado, então dispara o alarme e simplesmente diz: Estranho desconhecido. Chi ouve o som do alarme e corre até Kaya. Ao ver o cara esquisito, já fica irritada. Mas Kaya o protege, afirmando que já que ele não correu do alarme, ele não é um estranho. Mobuo diz que Kaya o salvou quando ela ainda era bem pequena e que é muito grato por isso. Mas essa gratidão virou quase uma obsessão. O pai de Kaya aparece e ela corre para ele. Então Mobuo se apresenta para Tia como escritor do ocultismo e lhe dá o cartão de visita. Pede que ela ligue depois porque tem muita coisa para contar. Chi fica ainda mais desconfiada do cara e diz: Cara, isso aqui tá muito suspeito. Algum tempo depois, Kaya está na escola desenhando tranquilamente com os colegas enquanto a professora Chi está com a cabeça nas nuvens. Ela está lembrando daquele dia bizarro em que conheceu o ocultista Mobuo. Depois daquele encontro estranho, ela foi pesquisar sobre ele e descobriu que tudo que o cara disse era verdade. Mesmo assim, para ela, Mobuo continua sendo um suspeito do inferno. De qualquer forma, Chi conclui que precisa proteger Kaya daquele maluco. Mais focada agora, ela percebe o desenho de Kaya e diz que está super fofo. Toda feliz da vida, Kaya diz: Vou colorir. Ela corre para pegar o giz de cera, mas quando abre a caixa, percebe que o giz preto está sumido. Outras crianças também dizem que nas outras caixas não tem giz preto. Chi e Akira acham isso estranhíssimo, e as crianças começam a desconfiar de um ladrão. Mesmo que um garotinho nem saiba direito o que é um ladrão. Chi repara que Yuzu está se comportando de um jeito estranho, e quando a questiona, Yuzu leva um susto e tenta se esgueirar. Mas como tem um coração puro e não sabe mentir, ela revela que o irmão estava com um monte de giz preto. Elas vão até a sala da professora das primeiras séries, onde a professora Nana se desculpa pelo que o irmão de Yuzu está fazendo. O nome do garotinho é Kenken, e ele pintou tudo no espelho da sala, dizendo que o espelho é assustador. Chihiro explica pra Chi e Akira que o garotinho é igualzinho a Kaya-chan, uma criança problema, nas palavras de Chihiro. Com um tom muito mais arrogante do que qualquer professora de escola fundamental deveria ter, Chihiro fica se perguntando o que diabos pode ter de assustador num espelho, e conclui que Kenken só está com medo porque é um bebê chorão. Dá pra ver claramente que Chihiro provavelmente não gosta nem um pouco do próprio trabalho, e só tá ali porque precisa do salário. Akira diz que ela não deveria falar assim,
E Chihiro, agora falando mais suavemente, pede desculpa às outras professoras, dizendo que vai dar uma bronca séria em Kenken por roubar e estragar todos os dizes pretos. Chie acha muito estranha aquela forma arrogante e malvada de Chihiro falar. E Akira concorda, dizendo que vai ter uma conversa mais séria com Chihiro depois. Enquanto isso, o irmãozinho de Yuzu fita o espelho com um olhar que mistura medo e curiosidade. Mais tarde, Chie está fazendo hora extra cuidando de Kaya quando Chihiro aparece e a cumprimenta. Chie pergunta se ela também está de hora extra e Chihiro diz que sim, mas não por vontade própria. Ela foi forçada a limpar o espelho que Kenken sujou antes. Chie se oferece para ajudar, mas ela recusa e manda as duas se virarem como cuidadoras de crianças problema. Obviamente se referindo a Kaya também. Ouvindo isso, e sabendo dos poderes de Kaya, Chie começa a suspeitar que pode haver algo de ruim naquele espelho, e temendo o pior, se oferece novamente para ajudar Chihiro. Mas ela recusa de novo. Aí Chihiro começa a limpar, mas quando passa o pano no vidro, um monstro aterrorizante toma conta do rosto dela no reflexo e agarra o pescoço dela, fazendo ela gritar. O grito chama a atenção de Kaya e Chie, então Kaya corre para salvar Chihiro. Quando chegam na sala, o monstro está puxando a perna de Chihiro como se quisesse arrastá-la para dentro do espelho, enquanto o monstro grita, "Ajuda! Ajuda!" Mas Kaya chuta a criatura, que recua de volta pro espelho e salva Chihiro. Enquanto Chihiro se recupera do choque, Kaya percebe algo muito estranho no reflexo de Chihiro. O nome e o design não estão invertidos. Isso é extremamente bizarro, já que espelhos invertem tudo o que refletem. E para deixar tudo ainda mais estranho, no dia seguinte Chihiro está completamente diferente da usual. Agora ela não é mais a professora irritante que reclama dos alunos, mas sim uma professora gentil. Ela até pede desculpa para Yuzu e Kenken pelo que disse no dia anterior. Mas um detalhe ainda mais estranho aparece. A manchinha no rosto de Chihiro, que antes ficava do lado esquerdo, agora está do lado direito. E o nome na roupa dela está ao contrário. Chi fica impressionada com a mudança enorme de personalidade de Chihiro. Nesse momento, duas mãos batem desesperadamente de dentro do espelho. Mais tarde, todo mundo vai para a aula de natação e Chi está tão animada quanto as crianças. Saku aparece toda orgulhosa com o maiô fofo que a mamãe deu e olhando para Kaya, percebe que ela está com a roupa normal. Kaya diz que não quer se queimar de sol. Kenken aparece e começa a fazer gracinha com a roupa de Kaya, mas as garotinhas não deixam ele implicar e o espantam. Akira chama as crianças para fazer aquecimento antes de entrar na piscina. E Kaya percebe um fantasma bem em cima da piscina, como se estivesse esperando as crianças entrarem. Logo depois, todo mundo está se divertindo na piscina, exceto Kaya, porque ela odeia a piscina e além disso não sabe nadar. Ela fica sentada na beira da piscina completamente para baixo. Kenken aparece para fazer gracinha com ela, e Saku pergunta se Kaya quer que ela dê uma surra em Kenken. Como Kaya não sabe nadar, Yuzu oferece uma prancha de natação para ela. Nesse momento, Kenken esbarra no fantasma e se vira se desculpando, achando que bateu em outra criança. Mas para surpresa dele, não tinha ninguém atrás. É aí que o fantasma mostra as presas e a língua babenta e agarra o garoto, segurando ele debaixo d'água. Kaya vê tudo, e Saku acha que ele está se escondendo delas, então vai atrás. Mas por causa das ondas causadas pelas outras crianças, Saku não o percebe. Kenken estende a mão num gesto desesperado de socorro, enquanto o fantasma o segura debaixo d'água. Ele começa a perder a esperança de que alguém vai notar. Mas nesse momento, Kaya pula com a prancha em cima do fantasma, salvando a vida de Kenken. Saku comemora achando que Kaya deu uma porrada em Kenken, mas Akira repreende as crianças, achando que estavam só brincando e que essa brincadeira podia afogar alguém. Então manda Kenken e Kaya sair da piscina, sabendo que Kaya não sabe nadar e que se arriscou para salvar ele. Kenken a carrega no colo e agradece pelo ato heróico, pedindo desculpa por ter sido grosseiro antes, o que deixa Kaya super feliz. Obviamente, os dois levam uma boa bronca de Akira. Mais tarde, depois que todo mundo se despede, Mobu aparece de carro na frente de Chi, e ela já fica pronta para dar uma surra nele. Ele pergunta por que ela não entrou em contato, e Chi diz que jamais ligaria para um stalker. Mobu o ameaça. Se ela não marcar um encontro com ele, vai continuar aparecendo na frente da escola até ela concordar. Ouvindo a palavra encontro, Chi fica curiosa, e Mobu mostra uma pasta ultra secreta, convidando ela para conversar sobre Kaya. Eles vão a uma cafeteria, e Chi examina os documentos ultra secretos de Mobu. Os documentos têm tudo sobre Kaya: nome, idade, endereço, até anotações sobre conversas dela na escola. Isso é suspeito demais. Chi conclui que ele realmente é um stalker criminoso e grita que vai chamar a polícia. Enquanto discada o número da polícia, ele implora que ela ouça a versão dele, porque se tivesse más intenções, não teria mostrado tudo aquilo pra ela. Chi decide ouvir a história, e Mobu diz que 4 anos atrás, tinha uma filhinha linda e cheia de vida. A maior felicidade dele era vê-la sempre alegre. Mas um dia, a caminho da escola, a amiguinha a chamou do outro lado da rua. E, infelizmente, um caminhão a levou desse mundo. No velório, todo mundo tentou confortá-lo e a esposa. Mas ele não estava de luto como os outros, porque era o único que conseguia ver o espírito da filha. E mesmo tendo conhecimento sobre o ocultismo, cometeu o erro de pedir que o espírito da filha ficasse ao seu lado.
Isso o impediu de fazer o luto e seguir em frente. Mas a esposa não via as coisas do mesmo jeito, porque diferente de Mobu, ela não conseguia ver o espírito da filha. Mesmo ainda o amando, ela decidiu se distanciar de Mobu, esperando que ele percebesse que a filha já não estava mais entre os vivos. E deixou um bilhete escrito: "Quando você se acalmar, eu volto." Mobu continuou cuidando do espírito da filha com as mesmas rotinas de sempre, como levá-la ao parque. Mas como as pessoas não conseguiam vê-la, achavam estranho ver um homem sentar e sorrir para absolutamente nada. Mas infelizmente para ele, espíritos não podem ficar no mundo dos vivos por muito tempo, ou se transformam em fantasmas assustadores. E é exatamente isso que começa a acontecer com o espírito da filha. Ela disse que estava cansada, mas achando que seria como o cansaço normal de um humano, ele esperou alguns dias achando que ela iria se recuperar. Mas com o passar dos dias, a transformação só foi piorando, até que ela se transformou completamente num fantasma. Percebendo que tudo aquilo só aconteceu porque ele pediu que ela ficasse, Mobu pensa em desistir da vida e ir junto com o fantasma da filha pro além. Mas para surpresa dele, a filha pede para irem buscar a mamãe também. Mobu desmorona, implorando que ela só leve ele. É aí que Kaya aparece e estoura o fantasma da filha de Mobu como um simples balão, salvando ele daquilo que um dia foi a filha dele. Mobu explica para Ti que Kaya não só o fez aceitar que a filha havia partido, mas também salvou o casamento dele. Ti diz que entende que ele admira Kaya de um jeito positivo, claro, mas que ele poderia usar outras formas de se aproximar dela, e não feito um stalker esquisito. Mobu concorda com Ti e diz que se manteve à distância esse tempo todo e ficou estudando os poderes sobrenaturais dela. Mas tudo mudou quando, mês passado, os parceiros ocultistas dele trouxeram uma informação perturbadora. A informação revelou que havia uma casa considerada extremamente perigosa na área e que, depois de muita investigação, descobriram que era a casa de Kaya. E Mobu diz com toda a seriedade: dentro daquela casa tem algo muito perigoso. Algum tempo depois, Tia está imersa nos próprios pensamentos sobre a conversa com Mobu. Ela está genuinamente preocupada com Kaya e completamente apavorada com as coisas sinistras que Mobu lhe contou. O pai de Kaya aparece para buscá-la e Kaya corre animada porque é hora de ir para casa. Tia menciona que está ansiosa pela visita domiciliar na casa de Kaya no dia seguinte. E o pai de Kaya confirma com um sorriso. Se despedem. E nesse momento, a polícia emite um alerta de emergência. Aparentemente, uma garotinha de apenas 8 anos desapareceu naquele mesmo dia. A menina tem cabelo preto e trança e está usando uma blusa florida e saia branca. Kaya pergunta o que está acontecendo e o pai explica sobre a menina desaparecida, acrescentando que mais cedo naquele mesmo dia, um senhor idoso também havia desaparecido. Ele diz a Kaya para tomar cuidado para não se perder, e Kaya concorda. Mais adiante, por pura sorte, eles avistam a menina desaparecida. A pobrezinha está apavorada e abraça o pai de Kaya desesperadamente, implorando por ajuda porque por algum motivo não consegue encontrar o caminho de casa. Ele diz que tudo vai ficar bem e que vão à polícia para entrar em contato com os pais dela. A garotinha fica animada por um momento, mas então avista algo que muda imediatamente a expressão dela. Ela diz que ainda não pode ir para casa e sai correndo, desesperada, por algum motivo bizarro. É como se estivesse sendo perseguida por alguma coisa ou alguém. O pai de Kaya não consegue ver, mas Kaya, ela enxerga um monstro sinistro e aterrorizante farejando a pobrezinha. Desesperada, ela foge do monstro que está chegando cada vez mais perto. A garotinha não voltou para casa porque não quer levar o monstro até lá, e é por isso que continua correndo sem rumo pela cidade. Infelizmente, ela acaba num beco sem saída e se esconde atrás de um poste, como se fosse a única maneira de tentar despistar o monstro. Ela observa a entrada do beco, já temendo o pior. Mas para alívio dela, quem aparece é Kaya Chan. Mas conhecendo o olhar de Kaya Chan, aquele é o olhar de caçadora. E ela não está procurando a garotinha, mas sim o monstro que a perseguia. Kaya então diz: "Te achei. Ah, a menina também tá aqui." Nesse momento, o monstro agarra a cabeça da menina pro horror da pobrezinha. Mas Kaya mostra porque é a mais poderosa de todas e destrói o monstro com um único golpe, partindo a criatura ao meio. Kaya então escuta o que o monstro está dizendo e conta pra garotinha que ele está pedindo ajuda, que está sofrendo e só quer voltar pra casa. É aí que a garotinha se lembra do que aconteceu antes de começar a ser perseguida pelo monstro. Ela estava brincando com um avião de papel até que ele caiu no rio e pousou em algo que ela nunca deveria ter visto. O pai de Kaya finalmente as alcança e fica aliviado que estão bem. Mas a garotinha está profundamente abalada, lembrando da bolsa que viu no lago. Mais tarde, a garotinha se reencontra com a mãe, que está aliviada por ter encontrado a filha em segurança. Em seguida, a polícia faz mais um comunicado, informando que tanto a criança quanto o idoso desaparecido foram encontrados. É aí que a gente percebe que a bolsa que a garotinha havia visto era o que restava do idoso. E por causa disso, infelizmente, a garotinha ficou traumatizada. No dia seguinte, na escola, as crianças estão super animadas com os brinquedos novos que a escola ganhou. As professoras perguntam para a diretora por que tantos brinquedos, e ela explica que uma escola de uma amiga acabou fechando e ia jogar os brinquedos fora.
Ela achou que seria um desperdício absurdo, então trouxe tudo para a escola dela. Chihiro já está tão acostumada com a regra de desperdício zero da diretora que nem pisca mais. A maioria dos brinquedos está quebrada, e Akira diz que mais tarde vão organizar tudo. As professoras chamam as crianças para brincar lá fora e deixam os brinquedos para se divertir no dia seguinte. As crianças saem animadas, mas 3 garotinhas malandrinhas ficam para trás porque estão curiosas para ver os melhores brinquedos. Chihiro fica com medo das professoras as pegarem em flagrante, mas as outras nem ligam. Elas acabam encontrando uma boneca bizarramente assustadora e suspeita. E quando Anzu a pega no colo, algo estranho acontece com ela. Nesse momento, Kaya aparece e imediatamente solta seu aviso. Não faz isso! As meninas tentam enrolar Kaya, afirmando que não estão fazendo nada de errado. Mas tudo que Kaya diz é, não pode ficar com ela. Mas Anzu vai embora com a boneca nos braços, ignorando os avisos de Kaya. E o olhar de Kaya diz tudo. A boneca é um monstro. Anzu coloca a boneca num lugar separado, e as amiguinhas percebem que a manga da blusa dela está rasgada, igualzinha à da boneca. Logo depois, Anzu está claramente possuída e corta o próprio cabelo, dizendo que prefere mais curto, igualzinho ao da boneca. Um pouco depois, ela arranca um dente de leite e com um sorriso perturbador, diz que tá tudo bem. As amiguinhas rapidamente concluem que a boneca estranha é a culpada de tudo e saem correndo para jogá-la fora. Mas quando chegam no lugar onde a boneca estava, está vazio. Anzu aparece completamente possuída com a boneca nos braços. As garotinhas ficam com o coração na boca, mas uma delas dá um tapa na boneca, mandando ela voar direto para os pés da melhor pessoa possível, Kaya-chan. Kaya levanta a boneca como se fosse um coelho pego por um caçador especialista e diz: "É por isso que eu disse que não podia." Então lança a boneca ao chão com uma força tremenda, e Anzu desmaia, mas logo volta ao normal, sem lembrar de nada do que aconteceu. Kaya sai carregando a presa, e as meninas ficam felizes e aliviadas por Anzu, que por fim percebe que está com um dente a menos. À tarde, Chi vai para a primeira visita domiciliar. Está um pouquinho assustada porque, como Mobu disse antes, tem algo poderoso morando na casa de Kaya. Ao chegar, Kaya a vê e fica super feliz com a presença da professora favorita. Então Kaya pergunta o que ela veio fazer ali. Chi diz que veio para visita domiciliar e para conversar com a mãe e o pai. Ouvindo isso, Kaya muda de expressão imediatamente e diz com toda a força: "Não pode. A mamãe do Kaya não pode." Kaya diz que a mãe é diferente das outras mães, e é por isso que Chi não pode falar com ela. Mas nesse momento, a porta abre e algo assombrosamente assustador e poderoso sai para receber Chi. Chi fica super animada e se apresenta à criatura. Aí a gente percebe que é ninguém menos que a mãe de Kaya. Mas como Chi não tem poderes paranormais, só Kaya consegue ver o monstro que está diante delas. Todo mundo vai pra cozinha falar sobre Kaya, e a pobrezinha só assiste aquela coisa conversando normalmente com todo mundo. Kaya não consegue entender o que a criatura está dizendo. É como se ela falasse uma língua completamente diferente da dela. Mas tanto o pai quanto Chi a entendem perfeitamente. Um tempinho depois, Chi se despede da mãe de Kaya e vai embora. Mas acaba encontrando Mobu, que claramente estava a seguindo. Ele está animado com a visita de Chi à casa de Kaya e pergunta como foi, se ela encontrou algo estranho lá. Chi diz que não viu nada de errado e que a casa de Kaya é uma casa normal como qualquer outra. Mas Mobu não acredita, e com uma expressão muito suspeita e estranha, pede que ela compartilhe as informações que coletou na visita. Chi, apavorada, recusa na hora. Aí percebe que esqueceu a caneta na casa de Kaya, e quando questionada novamente por Mobu, acaba se lembrando das palavras estranhas de Kaya de minutos antes. É aí que a mãe de Kaya aparece para devolver a caneta de Chi. Chi fica feliz que ela se deu ao trabalho de ir até lá só para devolver a caneta, mesmo estando grávida. Mas Mobu está completamente paralisado de medo, tremendo todo, porque ao contrário de Chi, ele tem algum poder sobrenatural. Depois que a mãe de Kaya foi embora, Mobu leva Chi para um parquinho e pergunta como a mãe de Kaya era do ponto de vista dela. Chi diz que era uma mãe gentil e que também estava grávida. Mobu concorda, mas ainda muito assustado, diz que o que está na barriga da mãe de Kaya provavelmente é um fantasma extremamente poderoso. Chi, ainda sem acreditar, diz que se for piada, não tem graça nenhuma. Mas olhando pro rosto de Mobu, ela rapidamente percebe que o cara está completamente sério. Mobu diz que também a viu assim, porque mesmo estando possuída, ela não se comportava como alguém sob o domínio de uma entidade, e que talvez o verdadeiro alvo da possessão seja o bebê que ela está carregando. É como se a mãe de Kaya fosse um escudo vivo para a criança, tanto no físico quanto no emocional. Mobu também diz que esse espírito é completamente invencível contra Kaya, porque se não fosse, ela provavelmente já teria dado conta do recado há muito tempo. Ouvindo tudo isso, Chi se pergunta se o fantasma vai continuar assim até o bebê nascer, ou se o que vier ao mundo vai sequer ser humano. O que vai acontecer com Kaya-chan se o irmãozinho ou a irmãzinha dela se tornar exatamente aquilo que ela caça? Alguns dias depois, Kaya-chan calça seus sapatinhos, arruma a mochilinha, pega a garrafinha de chá de cevada e vai para a escola com o pai. Mais tarde, todo mundo está na estação de trem se preparando para uma excursão. Chi está completamente no limite por causa de Mobu, que simplesmente não para de falar.
dizendo que precisa contar uma coisa urgentíssima pra ela. Ti diz que não tem tempo pra papo porque é dia de excursão com as crianças, mas o cara não desgruda. E como elas estão na iminência de partir, ela simplesmente desliga na cara dele. Só que quando ela vira pras crianças, elas todas começam a pedir coisas diferentes ao mesmo tempo. Suco, banheiro, aquele caos todo. Chi, que já estava no talo por causa de Mobu, perde completamente as estribeiras. No trem, as crianças estão felizes e tranquilinhas, até que um velhinho extremamente irritante aparece mandando as crianças se levantarem, porque como elas não pagam passagem, só os adultos que pagaram têm o direito de sentar. Chi imediatamente sai do sério, dizendo que pagaram passagem por todas as crianças sim. Para não gerar drama e uma briga desnecessária, Akira e Tia levantam e mandam o inconveniente sentar nos lugares delas, mesmo havendo claramente vários outros assentos vazios no vagão. Pouco tempo depois, as professoras conferem se todas as crianças desembarcaram, mas Tia logo percebe que Kaya-chan não saiu e está brincando no vagão. Ela corre para pegar a menina, mas exatamente nesse momento as portas fecham e as duas são levadas para a próxima estação. Akira liga para Tia e diz que fica até mais aliviada, porque seria muito pior se Kaya-chan estivesse sozinha. Akira até comenta que esse tipo de situação acontece uma vez a cada 10 anos, o que mostra bem o nível de azar da professora Tia. Mas do nada a ligação cai, e sem que Tia perceba, o trem entra numa dimensão paralela. Ela senta e pergunta se Kaya quer sentar também. Kaya diz que não pode sentar ali. Tia repara que o velhinho chato de antes ainda está no trem, e imagina que Kaya-chan não quer sentar por causa do que ele falou antes. Então, bem alto e claro, Tia diz que Kaya-chan não precisa ouvir o que nenhum maluco manda. E ainda deixa bem claro que todas as passagens foram pagas e que não existe regra nenhuma obrigando crianças a ficarem em pé no trem. O velho se levanta todo ofendido, mas nesse exato momento, vários fantasmas aparecem no vagão e o cara quase passa mal de susto. Percebendo que Ti também pode vê-los, Kaya explica que esse foi o motivo de ela não ter desembarcado antes. Os fantasmas estavam bloqueando a saída. Ti está apavorada, mas Kaya-chan a tranquiliza dizendo que os fantasmas ali não são maus. Kaya-chan olha pro velho que está paralisado de medo e diz: "Agora ele, esse aí sim é o mal." O trem finalmente para e Ti corre para sair, mas um dos fantasmas diz: "Você não pode desembarcar." O velho corre, esbarra nela, cai no chão sem entender nada do que estava acontecendo naquele trem. As portas fecham bem na cara de Tia, e o trem parte com elas ainda dentro. O velho fica aliviado achando que escapou dos fantasmas, mas infelizmente para ele, um monstro aparece logo atrás. E o que aconteceu com ele? Bem, dá pra imaginar. No trem, elas finalmente saem da dimensão paralela. Tia fica se perguntando se tudo aquilo foi um sonho. Mobu liga pra ela dizendo que estava preocupado porque viu o GPS dela simplesmente sumir. Tia percebe que não tem trem pra levá-las de volta. Mas como Mobu é o stalker oficial dela e de Kaya, logo aparece com o carro lá atrás gritando: "Olá, seu Uber chegou!" Sem escolha, Tia aceita a carona e pergunta o que ele está fazendo ali. Mobu manda ela não se preocupar com esses detalhes sem importância. Tia pergunta se a motorista não acha Mobu meio doido. A motorista sem papas na língua responde: "Meu marido sempre foi um esquisitão." Descobrindo que a mulher é a esposa de Mobuo, o queixo de Tia vai ao chão. Sem acreditar, Kaya-chan reconhece Mobuo e ele fica super feliz, pedindo pra ela chamá-lo de tio Mobuo. E quando Kaya-chan de fato o chama assim, o cara quase morre de tanta felicidade. Depois disso, Mobu conta pra Tia o que era tão urgente assim. Mobu descobriu que Kaya-chan tem uma avó chamada Ebisumori. Ela é famosa por ter olhos capazes de enxergar seres de outros mundos. E no passado, ajudou a resolver crimes violentos em investigações paranormais, sendo muito requisitada no mundo todo por causa das suas habilidades sobrenaturais. Mobu fala tanto sobre a avó de Kaya-chan que a menina acaba dormindo. Mobu diz que acredita que a avó de Kaya talvez saiba alguma coisa sobre a mãe dela. Ele ainda diz que como o lugar onde a avó de Kaya-chan está, fica bem pertinho do local da excursão. Ele tinha pensado em levar Kaya até lá. Tia acha isso extremamente suspeito, e praticamente arrancando a cara de Mobu, pergunta se ele não estava planejando sequestrar Kaya-chan. Mas Mobu esquiva das acusações de Tia dizendo que planejava levá-la junto também. O que irrita Tia ainda mais, porque parece que ele quer usá-la como cúmplice no sequestro de Kaya-chan. Pouco depois, elas chegam ao asilo onde está a avó de Kaya. Lá dentro, Kaya percebe uma velhinha mandando um fantasma ir embora. Mobu explica que esses fantasmas são conhecidos como os que levam, referindo-se a espíritos que aparecem quando alguém está próximo do fim da vida. Como Kaya-chan não entende muito bem, ela acha que os espíritos só levam os idosos para casa, igual ao pai dela quando vai buscá-la na escola. Mobu explica que esses fantasmas não são maus, que é um fenômeno natural e que eles não representam perigo nenhum. Mesmo assim, Kaya se aproxima de um dos fantasmas e com um simples toque diz: "Vai embora!" E bam! O fantasma estoura igual bolha de sabão. A velhinha fica muito mais animada e agradece a Kaya-chan, mas Mobu fica apavorado, porque isso vai atrair os outros idosos que querem se sentir mais vivos também. E é exatamente isso que acontece. Os outros idosos aparecem dizendo:
Você o fez desaparecer. Eu quero viver mais. Mobu e Chie saem correndo dos idosos que estão praticamente possuídos pelos fantasmas. Mobu explica que a expressão os que levam é, em outras palavras, a própria morte, e que quando alguém está próximo dela, geralmente consegue vê-la chegando. Mas quando descobrem como afastar a morte, começam a perseguir quem fez isso em busca de uma forma de viver um pouquinho mais. Mobu também diz que se chegarem perto demais de Kaia, como enxergam nela uma maneira de livrar a morte, ela corre perigo. Mobu manda elas correrem para o quarto da avó de Kaia-chan e diz que fica para trás segurando os idosos possuídos. Ela sai correndo com Kaia-chan e Mobu fica para lidar com os idosos que parecem mais com zumbis. É aí que Ebisumori aparece e, simplesmente batendo a bengala no chão, todos os espíritos da morte desaparecem. Ela repreende os idosos dizendo que se livrar dos espíritos da morte não vai prolongar a vida deles. Pelo contrário, vai deixá-los mais ansiosos porque nunca vão saber quando vão morrer. Mobu fica impressionado com o poder incrível da médium mais poderosa do Japão. Ele se apresenta a Ebisumori e diz que tem alguém muito importante para apresentar a ela. Enquanto isso, Chie e Kaia chegam ao quarto de Ebisumori, mas percebem que ele está vazio. Elas entram mesmo assim, e Chie encontra uma foto da família de Ebisumori. Chie repara na mãe de Kaia quando era mais jovem na foto. Ela vira para mostrar para Kaia-chan, mas a expressão de Kaia-chan é completamente diferente. Enquanto isso, Ebisumori e Mobu caminham até um quarto e Mobu explica que ela tem uma neta chamada Kaia. Ebisumori diz que não se lembra de ter uma neta e se pergunta quando sua filha sem coração teve um filho. Elas finalmente chegam ao quarto e Ebisumori observa Kaia-chan de costas. Mas quando Kaia-chan se vira, Ebisumori entra em pânico e grita: "Nana, por que você fez isso? Essa menina é inocente. Se você quer me matar, me mate." Chie a separa de Kaia-chan, mas Kaia-chan dá um sorriso aterrorizante e desmaia logo depois. Mais tarde, no caminho de volta, Kaia-chan acorda e diz que elas não viram a avó dela. Pouco depois, chegam ao local da excursão a tempo, e Chie explica que Kaia-chan não se lembra de nada que aconteceu antes e depois de encontrar a avó, por não ser uma boa lembrança. Mobu diz que é melhor assim mesmo. Elas começam a excursão, e enquanto Kaia-chan se diverte, Chie conclui que Kaia-chan não perdeu a memória porque naquele momento não era ela que estava ali, e se pergunta quem era aquela menina aterrorizante que estava no lugar de Kaia. Mas Chie tem certeza de que é algo que vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Alguns dias depois, na sala de aula, Akira pede para as crianças desenharem algo que tenha marcado muito elas. Kenken e Yuzu ficam completamente curiosos com o que Kaia-chan está desenhando. E aí, a gente finalmente vê Kaia derrotando um fantasma no meio de uma floresta, enquanto a professora Chi fica ali radiante com o maior sorriso do mundo no rosto. Akira não aceita nem um pouco. Ela manda Kaia parar com essa brincadeirinha assustadora, que não foi isso que ela pediu. Kaia-chan fica arrasada e rebate, murcha, que não é uma brincadeira. Mas como Chi sabe muito bem que Kaia-chan derrota fantasmas de verdade, ela entra na jogada rápido para salvar a menina de uma bronca épica. Ah, verdade! Tinha mesmo uma árvore que parecia um fantasma lá. Não tinha, Kaia-chan. Akira engole a história completa, pede desculpas para Kaia-chan, e Kaia-chan simplesmente explode de felicidade pelo que Chi acabou de fazer por ela. Mais tarde, Kaia-chan está no shopping com o pai, e Mobu está observando ela de longe como um verdadeiro creep. Uma criancinha até começa a caminhar em direção a ele, mas a mãe puxa ela imediatamente, sussurrando para nunca chegar perto de alguém assim. Mas no fundo, Mobu está genuinamente feliz de ver Kaia-chan tendo um dia tão gostoso. Perdido nos próprios pensamentos, Mobu perde Kaia de vista e entra em pânico total, procurando ela desesperadamente por todo lado. Ele finalmente a avista e a segue até uma fonte. Kaia-chan o sente e diz: "Tio Mobu, meu pai sumiu." Mobu percebe que ela está perdida e quer ajudar, mas está apavorado de se meter em encrenca porque já sabe que todo mundo o vê como um esquisito que sequestra crianças. Ele olha ao redor procurando alguém para pedir ajuda, mas o shopping, que estava cheio até um segundo atrás, está de repente completamente vazio. Do nada, Kaia-chan enxerga o que ela acha ser o pai e sai correndo. Mobu corre atrás dela e, ao passarem pelos manequins de uma vitrine, ele nem percebe que as cabeças deles giraram devagar para acompanhá-lo. Kaia-chan finalmente vê o pai, só que ele está agindo de forma muito estranha, simplesmente parado fazendo sinal para ela entrar num provador. Mobu imediatamente sacou que aquilo não era o pai dela e grita para ela não entrar, mas Kaia-chan entra de qualquer jeito. No segundo em que ela abre a cortina, a mão de um manequim cai no chão. Mobu ouve algo atrás dele e o coração quase para enquanto ele se vira bem devagar e se depara com um manequim usando o rosto do pai de Kaia-chan. O manequim despenca em cima dele e, em modo de pânico total, ele agarra a mão de Kaia e sai em disparada procurando algum lugar seguro. Enquanto correm, ele percebe mais manequins observando com aquele olhar de pesadelo e começa a questionar seriamente se está sonhando ou se caiu em outra dimensão. Ele avista o elevador. Elas entram e ele fecha a porta. Mobuo aperta o botão do primeiro andar como se a vida dependesse disso, mas aí Kaia-chan, numa voz grave e sinistra, diz: "É tarde demais, não tem saída para você.
Foi aí que Mobu percebeu que a menina ao lado dele não era a Kaya-chan de verdade. E solta um grito de enlouquecer o quarteirão enquanto o monstro revela sua forma real bem na cara dele. A criatura sobe pelo peito dele, prestes a devorá-lo inteiro. Mas no último segundo possível, a Kaya-chan de verdade chuta a porta do elevador e anuncia: pessoa perdida encontrada fazendo gracinha com o tio Mobu, proibido. E com um único soco, ela literalmente pulveriza o monstro. Mobu chora igual neném, agradecendo Kaya-chan por ter salvado sua vida, dizendo que mesmo sendo pequenininha, ela irradia um poder de nível divino. Ele a leva à central de achados e perdidos do shopping, e a mãe dela aparece logo depois para buscá-la. Mas no segundo em que a recepcionista chama o nome de Kaya-chan e diz que a mãe chegou, Kaya-chan tem um flashback da forma monstruosa que sempre enxerga quando olha para a mãe e sai correndo apavorada. Lá fora, a mãe a alcança e chama seu nome. Kaya-chan congela no lugar, porque é a primeira vez que ouve a voz real da mãe, sem sussurros horripilantes, sem tons monstruosos. Ela olha pro rosto dela e a vê. Realmente a vê pela primeira vez. Completamente tomada pela emoção, ela grita: mamãe! Mas assim, do nada, o momento é arrancado dela, porque aquela não era a mãe. Era outra mulher que, depois de tirar uma peruca, se revela ser a tia Nana, a irmã mais velha da mãe de Kaya. O pai de Kaya finalmente aparece visivelmente abalado e pergunta quem é essa mulher e por que ela trouxe a filha até ali. Kaya-chan diz que é a tia Nana, e no segundo em que o pai realmente olha pra cara da mulher, a semelhança com a esposa o atinge como um caminhão. Nana pergunta se Mai nunca falou nada sobre a família dela. Ele diz que Mai nunca gostou muito de falar sobre o assunto. Nana diz apenas que a família é meio complicada, e que quando soube que tinha uma sobrinha, sentiu que precisava conhecê-la. Nana vira pra ir embora e pede a ele que não mencione a visita pra Mai. Ele concorda, se apresenta e pede pra ela passar os cumprimentos à família. Nana agradece, mas quando os olhos dela pousam em Kaya-chan, ela se depara com aquele olhar sombrio e penetrante dela, e enquanto vai embora, pensa pra si mesma que ainda precisa investigar a casa de Kaya-chan, e que não é tarde demais pra resolver a situação. Outro dia na escola, Ken derruba um vaso de flores e os colegas o entregam sem pensar duas vezes. Akira, furiosa, diz que é a terceira vez e arrasta ele pra sala do castigo. Saku conta pra Kaya que Ken está completamente perdido, porque a sala do castigo é um lugar escuro e assombrado, onde um fantasma obriga as crianças problemáticas a se comportarem. Ela admite que foi a própria professora Chie quem contou essa história. Kaya-chan decide na hora que vai derrotar o fantasma da sala do castigo. Saku acha que isso é a coisa mais incrível que já ouviu na vida e diz que vai junto. Só tem um problema. Kaya-chan não faz a menor ideia de onde fica a sala do castigo. Saku estufa o peito e diz: pode deixar que ela sabe. Enquanto caminham, Saku pergunta por que Kaya não tem medo de fantasmas. Kaya diz simplesmente que não tem medo porque derrota todos eles. Saku acha isso a coisa mais incrível de toda a história da humanidade. E Kaya-chan, completamente radiante com a reação, toda coradinha diz: se um fantasma de verdade aparecer, eu te protejo, Saku-chan. Saku fica nas nuvens, pega a mão de Kaya e a leva até o armário de material. Kaya pergunta se aquele é o quarto do castigo e Saku diz que é, ou pelo menos ela acha que é. Elas abrem a porta e Kaya-chan entra pra caçar o fantasma. Mas Saku-chan não quer entrar porque está apavorada com o escuro. Kaya-chan pega sua mãozinha e a puxa pra dentro de qualquer jeito, dizendo que não se preocupe, que ela derrota o fantasma. Saku diz que não é esse o problema. O problema é que o lugar é assustador. E aí a porta se fecha sozinha, mergulhando as duas no escuro total. Saku perde completamente a cabeça. Não. Eu tenho medo do escuro. Kaya-chan sinceramente não entende esse medo nem um pouco. Ela enfrenta coisas muito mais assustadoras que o escuro no dia a dia. Então um pouquinho de escuridão nem registra. Ela acha o interruptor e avisa Saku que vai acender a luz. Mas aí ela avista um fantasma enorme parado bem em cima de Saku, gritando: você me vê! Você me vê! Kaya percebe que toda vez que acende a luz, o fantasma some. E toda vez que apaga, ele volta. Mas enquanto ela fica ali alternando o interruptor, a pobre Saku acha que Kaya está fazendo aquilo de propósito só pra tirá-la e implora desesperada pra ela parar. Foi aí que o fantasma finalmente percebe que Kaya realmente consegue vê-lo e vem direto pra cima dela. Você me vê! Você me vê! Você me vê! Mas Kaya o acerta certeiro na cabeça e derruba ele em segundos. Ela gira pra Saku e anuncia orgulhosíssima: o que eu te disse? Tá resolvido, Saku-chan! Ela vai até Saku, que ainda está chorando, e diz: pode ficar tranquila, o fantasma virou pó. Esquecendo completamente de acender a luz de volta. Então, Saku-chan ainda está parada apavorada no escuro total. É aí que Chie entra e encontra Saku soluçando e agarrada na camisa de Kaya no meio de um quarto completamente escuro. Ela não precisa de muita imaginação para entender o que rolou e leva as duas até o verdadeiro quarto do castigo. Lá, Kaya-chan se prepara para uma bronca séria, mas Chie a pega completamente de surpresa tirando um lanchinhos para cada uma.
Algo para ajudar Saku a se acalmar e dar uma chance para Kaya explicar o que aconteceu. Kaya-chan vai direto ao ponto. Tinha um fantasma. Ela derrotou. Protegeu Saku-chan e tudo deu certo. Chie pergunta com um sorriso se tudo realmente deu certo. Porque Saku ainda está chorando. E aí cai a ficha para Kaya-chan. O motivo real do choro de Saku não era o fantasma. Era porque Kaya a arrastou para dentro de um quarto escuro, mesmo depois de Saku ter dito claramente que tinha medo do escuro. Kaya diz envergonhada que simplesmente não entendia por que Saku tinha medo do escuro e que não queria machucá-la. Chie diz que acredita nela porque sabe que Kaya é uma boa menina que só queria proteger Saku-chan, mas diz com gentileza. Aos pouquinhos, Kaya precisa começar a tentar entender como as outras pessoas se sentem, para se tornar uma menina ainda mais forte e bondosa. E aí Kaya-chan vira para Saku e com lágrimas nos olhos pede desculpa. Saku perdoa com um sorriso e as três se abraçam. Um momentinho lindo que Kaya-chan vai carregar para sempre. Enquanto isso, bem longe de tudo aquilo, Nana visita a mãe e diz que encontrou Kaya-chan e que nada aconteceu. Mas Ebisu Mori, que um dia foi conhecida como a médium mais poderosa de todo o Japão, está completamente irreconhecível depois do encontro com Kaya-chan, balançando para frente e para trás e repetindo as mesmas palavras sem parar como um disco arranhado. Mai morreu dando à luz aquela coisa, fique longe. Enquanto Nana assiste a mãe afundando ainda mais na loucura, Nana chega a uma conclusão. Algo profundamente errado está acontecendo ao redor de Kaya-chan. E em outro lugar completamente diferente, no escritório de Mobu, ele recebe uma ligação do seu misterioso mestre, que o avisa para ter muito cuidado perto da casa de Kaya porque Mobu é fraco demais e vai se arrepender seriamente se continuar baixando a guarda enquanto o mestre não está por perto. E antes de desligar, o mestre repete mais uma vez: fique longe dessa casa ou vai se arrepender. Pode acreditar no que estou dizendo. No dia seguinte, Kaya-chan está se divertindo com o pai quando a mãe, Mirai, a chama de lado para uma conversa super especial. Com o maior sorriso do mundo, Mirai conta que a partir de agora Kaya-chan vai ser irmã mais velha. Isso mesmo que você ouviu. Tem um bebê a caminho. Mirai explica que o pequenininho está quentinho e confortável crescendo ali na barriga dela, e que Kaya-chan, como irmã mais velha, vai ter que cuidar dele. Kaya-chan vai a mil. Ela literalmente acende por dentro. Ela se encolhe no colo da mãe, e Mirai, toda emocionada, a envolve no abraço mais caloroso e amoroso possível. Mais tarde no hospital, Mirai vai fazer um exame e as notícias não são das melhores. O médico avisa que há um risco real de parto prematuro, já que o parto de Kaya foi um parto de emergência em casa. Por precaução, o médico pede que Mai fique internada por mais um dia, só para garantir que está tudo bem. O pai de Kaya tranquiliza a esposa. Não se preocupa, ele resolve tudo em casa. Mas quando Kaya-chan olha para a mãe, ela vê algo que ninguém mais consegue ver. Em vez de Mirai, ela capta uma visão do fantasma que a possui, como se essa entidade estivesse em agonia absoluta, soluçando e gritando, aprisionada dentro da barriga dela. Mirai então explica ao médico que durante a gravidez de Kaya estava constantemente ansiosa, mal dormia e implora, suplica para que esse bebê nasça com saúde. Com isso, o pai de Kaya tem que correr para casa pegar as roupas de Mai, já que ela vai ficar internada. Então ele deixa Kaya-chan na creche dentro do hospital enquanto resolve as coisas. Kaya está lá curtindo e brincando normalmente. Quando de repente precisa ir ao banheiro, resolve o assunto. E no caminho de volta para a creche, ouve algo que faz o sangue gelar. Meu bebê, onde está meu bebê? Por quê? Um grito desesperado e dilacerante vindo de um dos quartos no corredor. A mulher está apertando freneticamente o botão de chamada no quarto 303, completamente desesperada tentando conseguir ajuda. Kaya-chan para de vez enquanto ouve, depois continua caminhando. Mas aí ela escuta duas enfermeiras conversando em voz baixa, dizendo que isso fica acontecendo e que não tem o que fazer a não ser ignorar. Uma delas menciona vagamente que se o bebê daquela mulher tivesse nascido com saúde, nada disso estaria acontecendo. E aí, Kaya-chan vê um fantasma. Um fantasma de bebê engatinhando pelo corredor em direção ao quarto 303. Suficiente para deixar qualquer um com os pelos arrepiados. Mas não Kaya-chan. Ela simplesmente o segue. Quando abre a porta, ela entra em algo absolutamente surreal. Um monte de fantasmas de bebês cercando a mulher que grita para eles irem embora, insistindo que nenhum deles é o filho dela. Sem um pingo de medo, como literalmente zero, Kaya-chan resolve tudo em segundos. Sumiram. A mulher olha para ela completamente perdida e Kaya-chan diz bem casual como sempre: pode ficar tranquila, senhora. Já não tem mais fantasmas. Kaya-chan pergunta se a mulher tem um filho. Ela diz que tem, ou pelo menos deveria ter. Ela começa a chorar de novo, perguntando onde ele poderia estar, até que de repente percebe que ele está ali nos seus braços. Inundada de alívio, ela desmorona completamente. Nesse momento, uma enfermeira entra e repreende Kaya-chan por estar sozinha num quarto de paciente. Kaya pede desculpa e vira para se despedir da mulher e do bebê, mas a cama está vazia. Não tem ninguém ali. Ela pergunta à enfermeira para onde a mãe foi com o bebê. A enfermeira, visivelmente perturbada, manda Kaya parar de assustá-la porque não tem nenhum paciente naquele quarto. E é aí que a verdade cai.
A mulher que ficava ali não sobreviveu ao parto. E o bebê também não. O que Kaya-chan viu era o fantasma dela. Um espírito afogado em luto e arrependimento, ainda procurando pelo filho que nunca chegou a segurar. Um pouco mais tarde, Kaya e o pai vão para casa. No caminho, o pai está no telefone com o chefe explicando que não pode ir trabalhar porque precisa ficar para a filha enquanto a esposa está no hospital. O chefe insiste, não para de pressionar. Mas aí um recado de Nana aparece na hora certa, dizendo que ficou feliz em saber que Kaya-chan e Mai estão bem e que se precisarem de ajuda é só chamar. No dia seguinte, no parquinho, as crianças correm para brincar assim que chegam. Saku-chan e Kaya-chan disparam juntas, super empolgadas em direção ao brinquedo favorito delas, só para chegar lá e perceber que ele sumiu. Uma criança tinha se machucado nele e retiraram imediatamente. Sem opções, Saku sugere o escorregador. As duas ficam animadíssimas esperando na fila. Até que Kenken e um monte de meninos passam por todo mundo e furam a fila como se fossem donos do lugar. Saku-chan está uma fera. Ela aponta pro plaquinha de regras e ameaça contar tudo pra professora Akira. Mas aí Kaya-chan nota que Saku ficou estranhamente quieta. Ela olha com mais atenção e vê um fantasma nojento e sinistro sorrindo de dentro de Saku. Ela está possuída. Kaya-chan parte pra cima do fantasma e acerta limpo, mas a possessão não quebra. E quando uma criança é dominada por esse tipo de entidade, ela começa a fazer coisas seriamente perigosas no equipamento do parquinho. Saku-chan, ainda possuída, anuncia que vai descer o escorregador de cabeça para baixo. Kaya-chan implora para ela não fazer isso, que é perigoso demais. Mas Saku não ouve nada e se lança mesmo assim. Kaya-chan também percebe que Kenken e os outros estão possuídos, e Kenken decide subir o escorregador por baixo. Exatamente quando Saku estava descendo de cabeça. Saku-chan, não! Você vai se machucar! No exato momento em que elas iam colidir, as duas voltam ao normal. Mas a verdadeira heroína foi a professora Akira, que estava de olho na situação o tempo todo. Mas a sorte de Saku-chan não tinha nem chegado perto de acabar, porque agora ela tinha que encarar a rainha dos demônios, Akira, em modo de fúria total. E honestamente, bastou um olhar da professora para fazer as crianças ainda possuídas voltarem ao normal. O terror puro e absoluto deu conta do recado. Kaya-chan acompanha tudo boquiaberta e chega a uma conclusão. Ela é muito forte. No fim da tarde, Nana, a tia de Kaya, aparece na escola para buscá-la, o que pega a professora tia completamente de surpresa. Kaya-chan corre para ela. Você veio mesmo, titia Banana. Nana explica que veio a pedido do pai de Kaya-chan. Ti se apresenta e no momento em que Nana ouve o nome, algo se encaixa. Essa é a professora que foi visitar a avó de Kaya no hospital. Nana vai direto ao ponto. Pergunta quanto Chie realmente sabe sobre Kaya-chan. Chie pensa naquele dia louco e aterrorizante com Ebizumori e decide que é melhor ficar de boca fechada. Então ela faz cara de inocente e age como se a pergunta fosse sobre a vida escolar de Kaya. Nana, que não é boba nem nada, enxerga através de tudo aquilo imediatamente. Ela aponta que é bem suspeito uma professora de jardim de infância simplesmente aparecer na visitar a avó de uma aluna no hospital. Tem que ter um motivo. Chi continua suando frio com o sorriso colado no rosto. Nana decide deixar pra lá, mas antes de ir embora, dá um último aviso a Chi, bem séria. Pelo seu próprio bem, você precisa parar de bisbilhotar e alimentar a sua curiosidade. Existem coisas nesse mundo que pessoas comuns não conseguem fazer nada. E se você chegar perto demais, algo muito ruim vai acontecer com você. Nana vai embora. Chi fica ali sem palavras, completamente abalada. No caminho para casa, um fantasma suspeito começa a segui-las. Nana sussurra para Kaya-chan que não olhe para ele, porque se ela cruzar o olhar, ele vai segui-las até em casa. Nana pensa para si mesma, genuinamente impressionada. Mesmo com essa idade, Kaya-chan não sente absolutamente nenhum medo de fantasmas. Zero. Nenhum. De volta em casa, Nana percebe que o mesmo fantasma de antes as seguiu até lá. Ela cola um selo de proteção na porta da frente e... problema resolvido. Depois pergunta a Kaya onde é o quarto de Mirai porque tem algo que ela precisa encontrar lá. A campainha toca. Nana vai atender e vê o pai de Kaya do lado de fora pedindo pra entrar. Mas ela tinha recebido uma mensagem dele dizendo que só voltaria às 18 horas. Nana sacou na hora. Ela vira pra Kaya-chan e explica com calma que algumas pessoas vão tentar entrar na casa, mas ela precisa ignorar todas elas. Consegue fazer isso? Kaya-chan diz que sim. Um pouco depois, ela está no sofá assistindo o desenho quando a campainha toca de novo. Dessa vez é a voz de Mobuo pedindo pra entrar. Mas Kaya-chan, esperta que só ela, sabia imediatamente que não é o Mobuo de verdade, porque o Mobuo de verdade sempre a chama de Kaya-sama, não de Ka-san. Ela desliga na cara do fantasma sem nem piscar. Aí a campainha toca mais uma vez e agora é a voz da própria Nana gritando pra Kaya sair da casa agora. Ela avisa que a Nana de dentro é um fantasma perigoso, que assumiu a aparência dela, e que a Nana de verdade está do lado de fora. Kaya-chan acredita e corre para abrir a porta. O fantasma entra e agradece a Kaya-chan por tê-lo deixado entrar, todo satisfeito com ele mesmo. Mas Nana se move rápido e cola um selo diretamente na testa dele. O fantasma solta um urro de dor. Nana grita pra Kaya recuar. E aí, mano? Kaya-chan acerta um soco só.
E o fantasma vira pó. Literalmente. Kaya-chan se vira pra tia com a carinha mais inocente do mundo e diz: Titia Banana, errei, desculpa. Nana está completamente sem palavras. Ela pensa pra si mesma que aquilo é completamente absurdo, porque o poder de Kaya e o poder da mãe de Kaya não chegam nem perto do que essa menina minúscula carrega. Kaya-chan então se vira pro pó do fantasma no chão, bota a língua pra fora e dá uma risadinha, finalizando a humilhação por tê-la enganado. Enquanto isso, Chi liga pra Mobu e explica que a tia de Kaya a avisou pra ficar longe da família, que é perigoso demais se envolver. Ela diz que acha melhor se afastar de tudo aquilo. O que Chi não sabia era que quem atendeu o telefone não era Mobu, era o mestre dele. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.